Espartanos, bom dia pessoal. Excelente quarta-feira para vocês aí, guerreiros e guerreiras do meu canal. E é isso aí, continuamos aqui a história aqui do livro Portões de Fogo, onde a gente estava falando que a cidade de Omashi, de Sheonis, né, e Bruxiels foi praticamente destruída, devastada e agora está sendo repovoada, inclusive pelos argivos aqui. Inimigos mortais dos espartanos, né, pessoal? Mas antes de continuar a história aí, já sabe, né, pessoal? Se inscreva aí no canal, manda aquela bicuda espartana no like, compartilha aí para quem você acha que curte esse tipo de história e vamos fazer mais reflexões aqui em cima e aprender com essas reflexões e principalmente praticar, colocar na ação, né? Bom, pessoal, aqui a gente teve um último capítulo aí, o último podcast muito triste, né? Onde a gente fala do estupro de praticamente... de Omashi ali foi estuprada, né, pelos homens maus ali, os argivos ali, enfim, e agora a cidade foi devastada, ela foi estuprada e ela, Sheonis e Bruxiels estavam tendo que lidar com essas emoções, estavam tendo que lidar com essas situações complicadas. Em falar em gestão das emoções, na semana que vem, uma entrevista que eu fiz para a rádio aqui de Itabirito, com a espartana Luciana. Ficou top, pessoal. Nós vamos falar um pouco sobre isso, de propósito, gestão das emoções. Eu acho que vai ser muito interessante vocês acompanharem essa entrevista aí no domingo que vem. E gostaram aí da entrevista com a espartana Núbia? Exatamente também, carregando aí essas questões das sequelas de ser uma mãe solteira, de querer ser uma mulher de família e seguir com o núcleo familiar ali, protegendo a família e de repente uma separação, uma coisa inesperada e ela teve que achar aquela força espartana, força de guerreira para dar conta sozinha. Espero que vocês possam curtir essa entrevista, já está disponível no canal do YouTube aí, né? Entrevista com a Núbia, os desafios de guerreira de ser uma mãe solo, né? O nome do episódio. E semana que vem nós vamos falar mais dessa gestão das emoções. Bom, e falar em emoções aqui, eu acredito que para esse pessoal aqui foi muito trauma, né, pessoal? Foi muito trauma aqui em relação aqui a essa parte do livro, porque não é fácil você ter sua cidade devastada, incendiada, sua família morta, né? E no caso de Omashi ainda sendo estuprada, né? Então, situações que geram vários traumas, né? Na vida moderna aí, a gente vê que são situações fortes que geram distúrbios emocionais, psicológicos e que trava a pessoa, né? Para ela poder ser um ser humano mais equilibrado psicologicamente, né? Isso acaba afetando ela na vida adulta, na adolescência, enfim, daí para frente. Então a gente saber tratar esses softwares instalados, esses traumas, ressignificar essas emoções, fazer gestão dessas emoções, né? A gente falou muito disso na entrevista, que uma pessoa saudável, ela realmente tem que ter emoções. Uma pessoa saudável, ela tem raiva, ela tem ódio, ela sente dor, ela sente medo. Isso é normal. Ela tem que realmente sentir essas emoções. Mas como saber lidar com essas emoções de tal forma que você possa administrar, fazer uma gestão, organização dessas emoções para que elas não te afetem e muito pelo contrário, usar elas como ferramentas para você alcançar patamares melhores na sua vida, né? Bom, sem muita enrolação aqui, vamos ser mais direto aqui, vamos direto ao livro aqui. Hoje um capítulo curtinho, rapidinho. A gente já está começando no capítulo 5 aqui de Xerxes, né? E a gente, pegando o contexto aqui da história, é isso, pessoal. Sheonis está contando uma história para Xerxes, contando um pouco do passado dele, contando tudo que aconteceu com ele, né? Para aí sim depois entrar nos espartanos de fato, né? Bom, e aí eles vão falando o seguinte: dizem às vezes que os fantasmas, aqueles que não conseguem se desvincular dos vivos, custam a desaparecer, assombrando as cenas dos nossos dias na Terra, pairando feito aves de rapina incorpóreas, desobedecendo a ordem de Hazes de se retirar para debaixo da terra. Foi assim que Bruxiels, de Omashi e eu pudemos viver essas semanas, né, que se seguiram na nossa cidade. Bom, pessoal, aqui a gente vê que eles estão lidando com esse problema de dor, e a dor ela está como um fantasma, né? Está como um fantasma atormentando o pensamento, o sentimento, as emoções desses três, né? Como eu falei, pesado. Você ter sua cidade queimada, perder todos os seus bens ali, né? Tudo que a sua cultura, a sua família, a sua honra, a sua tradição, o seu núcleo, a sua base de sustentação toda destruída, queimada, destruída, seus familiares mortos, né? E você está tendo que lidar com essas emoções, né? Então, assim, tristeza, depressão, né? Angustiante. E, pessoal, vindo para a vida moderna, quando a gente está num momento muito triste, eu falo porque eu tenho experiência nisso, que eu já vim de batalhas onde eu já fiquei muito triste a ponto de chegar no final do poço mesmo. Eu posso dizer para vocês o seguinte: pessoal, vai ter esses momentos na nossa vida e não vai ser fácil lidar com esses momentos. Mas eu digo para vocês, não desista, espartano, não desista, guerreiro.
continua seguindo em frente, mesmo machucado, mesmo com dor, mesmo destruído emocionalmente, sentimentalmente, fisicamente, continua seguindo em frente, entendeu? Porque essa é a diferença para a depressão, né, pessoal? A depressão é quando a pessoa simplesmente não consegue lidar com essa carga emocional tão forte e ela acaba entrando num estado de depressivo, de desistência. Ela desiste da vida, desiste, né, de resolver as situações. E um espartano não desiste nunca. Ele sempre vai procurar uma forma de resolver os problemas. E esse que é o caso aqui, né? Então, vamos pensar para frente. Eu sei que não é fácil, a gente tem que sobreviver, a gente vai se sentindo dor, a gente vai, né, aquela sensação horrível, como eu falei na entrevista aí com a Luciana, o monstro parece que dorme com você, o monstro parece que não quer sair de você, te prega igual um espírito obsessor mesmo ali, que fica ali assombrando seus pensamentos, seus sentimentos, suas emoções, né, e toda atitude, aquela coisa, você não consegue fugir de si mesmo, né? Você não consegue se esconder de si mesmo, você não consegue esconder dos seus próprios pensamentos. Seus pensamentos são destrutivos, eles são um monstro mesmo que vai te seguindo, que vai te perseguindo. Você entra no banheiro, você vai dormir e você não consegue desvincular daquilo. Então é importante saber entender, saber compreender e abraçar e matar no peito, pessoal. Vem problema, vem em mim, vem cá, seu monstro, vem dormir comigo, vem cá, vou te entender melhor, eu vou te estudar melhor e eu vou te entender seu ponto fraco, como é que eu vou te destruir e como eu vou usar você a meu favor. É complicado? É, mas a gente tem que ser racional, pessoal. A gente tem que ser racional em relação aos nossos problemas, né, para a gente saber resolver esses problemas, porque senão as emoções simplesmente vão paralisar a gente. Se a gente ser emocional demais, se a gente agir com emoção demais, infelizmente a gente não vai conseguir ter as melhores ideias. Então, nesse caso, eu acho até legal esses programas aí de masculinidade, né, de canais aí no YouTube de masculinidade. Thomas Shelby, seja frio, mas é isso mesmo, seja frio, seja calculista, né, saiba lidar com as emoções de forma objetiva, como se fosse uma empresa. Olha, tem um problema na empresa, você tem que resolver, né? Então não fica se emocionando demais, não deixa isso atrapalhar demais o seu senso crítico não, porque senão realmente vai te impedir de tomar uma melhor decisão, vai te paralisar, né? Isso é muito importante. Continuando, pessoal, durante um mês ou mais, né, durante a maior parte do verão, eles não conseguiram ali praticamente partir da polis deles, né? Eles estavam ali perambulando pela cidade deles, né? E eles ficavam mais ou menos ali na região ali acima da Agrotera, né? E ficavam ali nas regiões mais marginais ali, praticamente ali vendo todo o povo argivo ali, né, dominando a sua terra. Então, quando tinha sol, conseguiam dormir à noite, e à noite, quando tinha sol, conseguiam dormir durante um pouco, descansar durante um dia, né, escondidos, e à noite ficavam vagando ali como fantasmas mesmo, né. Dos cumes das montanhas, eles começavam a ver os ardivos, inclusive, se movimentando ali, né, e principalmente repovoando os bosques, né, e fazendas que eram deles, né, com o excesso ali da sua coletividade. Então, assim, pessoal, a gente imagina a impotência que eles ficaram, né? Além de você ver a sociedade ser toda destruída, agora a sua sociedade sendo dominada por outros povos, né? Pensa só, imagina essa situação para a vida moderna, sua casa de repente sendo tomada pelo Estado, né? Por isso que eu sou contra o comunismo, o socialismo aqui no meu canal, porque imagina só o Estado simplesmente desapropriar sua casa e começar a construir em cima, e vem outra família sem terra, e agora esse aqui é nosso, sabe? Então é muito triste isso, pessoal, muito triste mesmo, né? Então você vê sua propriedade, às vezes que você custou um bom tempo para construir ali, para comprar, e de repente desapropriada pelo Estado, por movimentos aí, né, de invasores, e a pessoa repovoando, aonde que era sua cama, a pessoa ali faz outra coisa. Deve ser uma dor emocional muito forte, né, pessoal? E uma impotência, uma sensação realmente de impotência, né? Então é complicado essa questão da propriedade privada e tal, né? Por isso que eu vejo que certos movimentos aí realmente vão contra a ética e vão contra o senso comum, né? Inclusive constitucional, né? Da gente ter direito à propriedade privada e tal, enfim. Mas não vamos entrar nesse ponto não vamos falar de política aqui não. Vamos seguindo em frente. Diomache não era mais a mesma. Ela vagava sozinha ali pelos atalhos escuros e fazia coisas meio sinistras ali em relação às suas partes íntimas, né? Estava tentando se livrar de uma criança que poderia estar crescendo dentro dela. Então aqui, pessoal, ela realmente ela passou de um momento que ela era virgem, né? Ela foi estuprada e ela estava achando que ela estava grávida e ela estava tentando se mutilar, estava tentando se sequelar ali, né? Para tentar abortar esse feto, esse filho que seria dos argivos, né? Então assim, um tema pesado
Mas como eu sempre falo aqui, como sempre defendo aqui no meu canal, pessoal, não mexam com essa questão de aborto. Aborto é assassinato, sim. Entendeu? Aborto é assassinato, sim. Aborto não é método contraceptivo, entendeu? E tem, para quem acredita, né? E eu acho melhor acreditar, tem um vínculo, sim, espiritual, né? Com o filho, com o feto, né? Já tem toda uma programação espiritual em relação a isso. E realmente, quando você elimina essa possibilidade, você elimina a chance de alguém, um feto, se defender, né? Que é uma pessoa que poderia ser um grande homem, ou uma mulher na sociedade, e que você impede ela de nascer. Ah, sim, é muito traumático, estupro. Claro, a gente entende isso, e ter que carregar 9 meses uma criança, a gente sabe, a gente entende isso. Não estou sendo um cara totalmente radical nesse sentido, né? Mas a forma como estão querendo colocar, como estão querendo facilitar com leis aí, fica complicado, né, pessoal? Fica complicado. Eu acho que a lei está muito boa, está muito assim, tem as exceções, né? E eu acho que ela está muito bem feita no Brasil do jeito que ela é, né? Então, eu acho que não deveria mexer nisso, né? Porque você está mexendo com a vida humana que não tem capacidade de se defender, né? Você está mexendo com um espírito, você está mexendo com uma reprogramação espiritual, você está mexendo com um karma espiritual de assassinato também. Então, assim, tudo tem uma missão, pessoal. Tudo tem uma missão na Terra, né? Se um filho veio e tal, é porque tem uma missão, é porque tem um propósito naquilo ali, né? Então, eu acredito muito nisso e defendo demais ninguém cometer esse tipo de crime, né? Para mim, aborto é crime e eu abomino isso aqui. Eu defendo meu canal, Os Espartanos da Vida Moderna, defende os valores de família, raiz, e a gente defende a vida sempre, né? Bom, então, John Marshall aqui, ela pensou que desonrou seu deus Imen, explicando aqui Bruxiels, quando certo dia surpreendeu-se, né? Ela enxotou ali ele como pragas, né? E jogando pedras mesmo ali, estava meio nervosa, né? Acha que deixou de ser mulher, que nunca mais poderá ser esposa de algum homem, né? Ou que será somente uma escrava ou prostituta, né? Que vai ficar vagando aí, né? Eu tentei convencer que isso era bobagem, mas ela não estava escutando isso. Bom, pessoal, a gente finaliza esse capítulo aqui, e nessa questão final é o seguinte, né? Coitada, a Djalma estava se sentindo desonrada, né? Porque perdeu o ímen, perdeu a virgindade, né? E antigamente isso era muito grave, né? Porque antigamente a pessoa que não era mais virgem, não era mais pura, às vezes não poderia casar, não poderia ser uma mulher de família, não poderia ser mulher de valor, né? Ela sentia vergonha, né? Inclusive disso, né? Então ela estava muito preocupada se ela ia agora ser uma prostituta, uma escrava, uma mulher que ficaria vagando aí, né? Mas fazendo uma comparação com a vida moderna, hoje em dia eu acho que já foi o contrário até demais. Hoje em dia as mulheres estão sentindo prazer em ter vários tipos de relação sexual, né? Meu corpo, minhas regras. O feminismo está implantando isso e está colocando isso de uma forma muito exagerada. Eu posso tudo, tá? Você pode tudo, tal. Mas quando você procurar um homem cristão, de valor, de família, que você quiser casar, que você quiser ter uma família e tal, vai ser mais complicado. Vai ser um pouco mais complicado, né? Porque por mais que a gente entende que tem esse movimento, que as mulheres são livres para fazer o que elas quiserem, ainda assim existe um pouco do machismo na nossa sociedade, sim. Mas não é uma questão de ser machista também, não. É uma questão de simplesmente o homem não quer. É simplesmente simples isso. Eu falo aqui de forma rasgada no meu canal mesmo, porque um homem, claro, ele vai preferir uma mulher que teve menos parceiros, né? Que teve mais anos de relacionamento, que tem mais experiência em relacionamento do que vida perdida aí com vários parceiros. Mesmo porque pela quantidade de doença, mesmo porque pela questão espiritual que eu já falei, quanto mais parceiros, mais relações espirituais, mais obsessores espirituais você puxa para sua vida, de certa forma, né? Então, realmente, não é que o homem vai querer uma mulher totalmente santa, mas também que não, antigamente as mulheres tinham vergonha um pouco de ter um comportamento promíscuo, né? As próprias outras mulheres julgam, aquela ali é promíscua e tal, e existia um certo respeito na sociedade. Hoje não, hoje as mulheres estão achando bonito ser promíscua, né? Então isso é muito triste. Então isso é uma tecla que meu canal bate aqui, porque isso não é bacana, isso não são valores de família, isso não é o que está na Bíblia, isso não é o que Deus ensinou, né? E eu acho que isso, de certa forma, vai mais desequilibrar psicologicamente uma pessoa, né? Do que simplesmente ter um nível de profundidade e evolução espiritual acima da média, né? Que a gente busca sempre o progresso aqui no meu canal. Então esse tipo de comportamento, acredito que não será o melhor, né? E não adianta, depois que está queimada na praça, não adianta, né? A idade vai chegando, infelizmente, então é complicado. Então é uma red pill também aqui, né?
E então nessa época o pessoal, a Diomarcha aqui no caso, ela tinha mais honra, né? Ela ficava envergonhada. E olha que no caso dela não partiu dela, ela foi estuprada, ela não teve culpa. Mas hoje em dia não, hoje em dia as mulheres elas estão aí tendo relações, promiscuidade pura aí, e não estão se sentindo culpa, e muito pelo contrário, estão fazendo questão de exibir isso com orgulho. E isso não é bonito não. Homens de valor não vê isso como uma pessoa bacana, uma pessoa bonita para namorar, para ter relacionamento, infelizmente, né? É machismo. Eu não sei se é machismo, se é feminismo, eu já falei isso aqui em vários vídeos no meu canal, mas independente do que for, isso não é legal. Um cara cristão, um cara que vai na igreja, um cara de família, ele não quer saber de uma mulher que tem esse tipo de comportamento, porque esse tipo de comportamento fica no subconsciente e vai atrapalhar a relação futura que ela for ter. Vai falar que não, vai atrapalhar sim, vai atrapalhar sim. Esse comportamento é um comportamento de comparação, é um comportamento, sabe, de nunca saciedade, de ser escravo da própria libido, né? Então, assim, para quem procura coisas mais profundas, né, um amadurecimento, né, uma relação assim, a nível de crescimento, desenvolvimento mental, espiritual, de conexão profunda. Então, assim, é um tipo de coisa que vai atrapalhar. Não tem como falar que não vai. Bom, polêmico isso aí, Red Pill, mas isso é isso aí. O canal aqui a gente fala mesmo, não tem medo de falar nada não. Esse aí, gostou, não gostou, acha que tá errado, acha que tá certo, acha que eu tô sendo radical, acha que eu tô sendo machista. É assim que a sociedade funciona. Então, independente se tá certo ou errado, as pessoas têm que entender o contexto que elas estão e tentar ter certos tipos de comportamento, que eu vou falar a verdade para esse pessoal. Eu não sou santo, eu já tive uma vida promíscua também, né? E a gente fica sujo, a gente se sente sujo, a gente se sente, as energias da gente baixa, a gente começa a ficar meio doentado, né? A gente começa a carregar um monte de carga emocional das pessoas que a gente, né, tem relações. Isso é um pouco pesado, pessoal. Então, assim, eu falo, isso não é positivo, isso não é saudável para a nossa vida, né? A melhor coisa é a gente se proteger, a gente cuidar da gente mesmo, a gente se amar, né? E a gente não se entregar para qualquer pessoa, né? A gente peneirar bem as pessoas que a gente vai ter relacionamento, vão ter relações, né? E a gente peneirar isso mesmo, porque isso é amor próprio, isso é gostar da gente mesmo, entendeu? Então, eu acho que esse que é um caminho aí, um caminho mais cristão, é um caminho mais difícil? Sim. Mas é um caminho que vai te gerar um outro nível de energia, um outro tipo de pensamento, um outro tipo de, sabe, de conexão com Deus espiritual, que eu acredito que a nossa vida é muito mais feliz desse jeito. Bom, espero que ficou meio patriarcal demais, antiquado, mas é isso aí. Aqui no nosso canal, aqui a gente resgata esses valores mesmo. Quem concorda, beleza. Quem não concorda, pode dar dislike, aí não tem problema nenhum, não. Bom, espero que vocês tenham curtido esse podcast aí. Excelente quarta-feira para todos os guerreiros e guerreiras aí. E espartamos junto aí. Arru!